Vamos abrir as nossas Bíblias para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Paulo escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo de número 10. Vamos ler a palavra de Deus. Quantos encontraram, pode dizer, encontrei? Amém. Vamos olhar para o versículo de número 4, apenas este versículo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Vou repetir. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Quem pode dizer amém? Tomai assento, queridos. Meus irmãos, neste versículo, nós encontramos Paulo fazendo aqui uma observação muito importante acerca daquilo que nós possuímos como espirituais que somos. Nós possuímos as armas de Deus. E nós, olhando para o capítulo 6, lá da Epístola de Paulo aos Efésios, a partir do versículo 10, nós vamos ver novamente Paulo falando sobre as armaduras do cristão, com as quais ele pode estar preparado para ele lutar no campo espiritual, porque uma vez que a Bíblia fala das armas de Deus, das armas espirituais, isto é para nós usarmos estas armas no campo espiritual, né? E para nós lutarmos contra aquilo que se levanta contra nós no mundo espiritual. E quando Paulo fala aqui, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Eu percebo que existe, além desta arma que eu vou aqui mencionar, e a gente vai estar falando sobre esta arma, o que ela realmente representa para nós, os crentes, aqueles que servem a Deus. Nós que estamos, nós usamos dizer comumente na igreja, mas na verdade nós estamos no templo, que a igreja somos nós, e a igreja está no templo. Mas geralmente nós usamos dizer igreja, né? Vamos à igreja. Mas na verdade nós somos a igreja. Então, quando Paulo fala sobre estas armas, ou as armas da nossa milícia, elas não são carnais, porque na verdade nós estamos lutando no reino ou no mundo espiritual. E devemos entender que no mundo espiritual, nós não usamos as armas da carne. Por exemplo, vou aqui dizer, um revólver,
uma arma de fogo. No reino espiritual, estas armas, elas não servem, elas não resolvem. O que resolve no mundo espiritual são as armas espirituais, né? Nós não vamos, por exemplo, expulsar um demônio usando um revólver. Mostrar um revólver para um demoniado, não. Nós vamos usar as armas espirituais para nós estarmos expulsando, né, que seja um demônio, um espírito. No mundo espiritual se usa as armas espirituais. Então Paulo estava falando sobre isto, que as armas espirituais que nós usamos, que Deus nos deu, elas são poderosas em Deus para destruição das fortalezas, das resistências, daquilo que se levanta contra nós. E eu quero falar sobre uma arma que eu acho que ela é a principal arma que nós, como igreja, precisamos de ter nas nossas vidas e usá-la em todo o tempo da nossa vida, que é a arma da fé. A arma da fé. Precisamos de estar usando esta arma constantemente para todas as coisas que nós formos fazer, devemos de estar usando esta arma. Por isto é que é importante nós estarmos sempre buscando a renovação espiritual, para que esta arma ela seja sempre acrescentada. Pastor, mas eu tenho uma fé, parece não ser uma fé tão grande. E nós vamos olhar, ou vamos ver na Bíblia, pessoas que usaram a fé. E vamos ver no Novo Testamento, quando pessoas que chegaram a Jesus, que não foram somente uma, mas várias pessoas que chegaram a Jesus, e a atitude, a ação daquelas pessoas chamou a atenção de Jesus ao ponto dele fazer uma observação: eu nunca vi tanta fé. A atitude, a ação daquela pessoa, a fé que aquela pessoa ela expressou, que ela revelou ter. No caso, o centurião, que tinha lá o seu filho que sofria tanto, ele, ao ouvir Jesus que havia disposto a ir à sua casa, ele não achou digno de receber Jesus debaixo do seu telhado. Ele disse: Senhor, diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Diz somente uma palavra, e meu criado ficará curado. E aquela fé, aquela atitude, chamou a atenção de Jesus ao ponto dele dizer. Não é verdade? Então, uma das armas importantes que eu e você, nós precisamos de ter e de zelar por ela, é a nossa fé. Porque através da fé, nós conquistamos muitas coisas. Porque observamos que no mundo espiritual, nós precisamos de estar sempre exercitando a fé, crendo, porque a fé ela nos leva a crer. Foi o que, na verdade, revelou para Jesus, aquele centurião, que ele creu que se Jesus dissesse somente uma palavra, não precisava de ir à sua casa, o seu criado ficaria são, curado. O que levou ele a dizer isto? A fé. Então nós precisamos de usar a fé.
Nós precisamos, pastor, mas parece que a minha fé é tão pequena. Mas se você tem uma fé pequena e você coloca ela em Deus, esta fé que para você parece ser pequena, ela vai produzir um resultado muito maravilhoso. Amém, queridos? Vai produzir um resultado importante, maravilhoso. Não importa o tamanho da sua fé. Jesus até disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá este monte e ele se transporta de um lado para outro. Uns dizem ser esta mostarda, da hortalice, que se, na verdade, é esta que Jesus está falando, mas tem alguns comentaristas que diz que é uma outra, e que não seria esta que nós conhecemos, que dá na horta, mas vamos supor que seja esta, bem pequenininha, uma semente muito pequena. Então Jesus, se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, dirá este monte e ele se transporta. Então, se a sua fé é pequena, você considera ser uma fé diminuta, coloca esta pequena fé em ação, coloca esta fé em Deus, totalmente em Deus, e você vai ver o que esta fé vai produzir na sua vida. Qual o objetivo que você tem? O que é que você precisa? Porque a fé, meus irmãos, ela gera esperança. A fé, ela gera esperança. Não é verdade? A fé gera esperança. Talvez alguém chega para outra pessoa e diz assim, mas parece que o seu problema está tão difícil, estou vendo que você está lutando, mas a pessoa, ela tendo mesmo uma pequena fé, como se diz, ela diz, não, mas eu estou esperando que Deus vai entrar com providência em meu favor e vai me trazer a vitória. Por quê? Porque a fé gera esperança. A fé gera esperança. O crente que tem fé, ele espera. Ele tem esperança. Eu estou esperando que Deus vai me abençoar. Eu estou esperando que Deus vai me tirar desta luta. Eu estou esperando que Deus vai abrir a porta. Aquele que tem fé tem esperança. Ele espera que um dia, ele espera que no momento certo, aquilo que ele está precisando vai acontecer, porque ele acredita que Deus vai entrar com providência em seu favor. Glória a Deus, irmãos. Nós precisamos de, nestes últimos dias, pedir ao Senhor, orar ao Senhor, dizendo, Senhor, acrescenta a nossa fé. Porque há pessoas que hoje parece não, posso estar enganado, parece não acreditar mais, perderam a fé. E é tão terrível quando a gente vê uma pessoa que ela está desmotivada, que ela não está mais assim, aquela pessoa esperançosa, ela perdeu o foco, perdeu a fé. Não, queridos, nós não podemos perder o foco, nós não podemos perder a fé, porque uma vez que perdemos a fé, perdemos a esperança. Mas nós ainda esperamos que o Senhor Deus há de nos dar grandes vitórias em nossas vidas. Nós esperamos que brevemente Jesus há de voltar para buscar a sua igreja. Nós esperamos. E se nós esperamos é porque ainda nós temos fé. E eu me preocupo muito com aquela palavra que Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra?
E eu fico um tanto preocupado, porque a gente vê na vida de muitas pessoas que estão realmente perdendo a esperança. E se perde a esperança é porque não está tendo fé. Mas nesta noite, Deus nos traz aqui para termos esta reflexão. E se você considera uma pessoa que não está tendo esperança, nesta noite Deus está presente para renovar. Ou Deus está presente para fazer com que seja aumentada a nossa fé, para que saiamos daqui acreditando realmente nos milagres de Deus e crendo que Jesus brevemente voltará para buscar o seu povo. Até porque quando a gente, há uns anos atrás, não sou saudosista, mas lembrar de coisas boas, isso é muito bom. A gente lembra que quando a gente pregava sobre a volta de Jesus, a igreja se alegrava. O povo se vibrava no bom sentido, no sentido espiritual. E havia aquele fervor, havia aquele calor espiritual. Havia realmente um sentimento, havia uma vontade, uma esperança profunda, havia um desejo ardente no coração, pelas coisas de Deus, e principalmente ao tocar na vinda de Jesus, falar a respeito dela, dizendo que Jesus breve voltará, o povo sentia alegria e era renovado, e dizia: Senhor, venha mesmo nos buscar, ora vem Senhor Jesus, nós estamos aguardando a sua volta. Havia um desejo profundo de que a volta de Jesus acontecesse mesmo. Parece que quando o pastor pregava, ensinava, a gente parece que via até Jesus nos ares vindo para buscar a sua igreja. Uma fé, uma convicção, um desejo, movido pela fé, uma esperança de que realmente Jesus poderia estar voltando a qualquer momento. E principalmente naquele momento que estava sendo pregada a palavra de Deus, a gente sentia como se Jesus estivesse voltando naquele exato momento. Olha que clima gostoso, que momento maravilhoso. Havia vontade, existia vontade de chorar, e a gente chorava e via realmente o povo sendo renovado, almejando a volta de Jesus. Aí eu me preocupo com a colocação que Jesus fez. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. A fé produz esperança. Quantos aqui têm esperança da volta de Jesus? Diga glória a Deus. Nós temos esperança. E se nesta noite você está sentindo que a sua fé está pequena, Jesus está aqui nesta noite para aumentar a sua fé, acrescentar a sua fé. Oh, aleluia! As promessas de Deus, meus irmãos, elas estão de pé. O Senhor Deus prometeu, e o que Ele prometeu vai acontecer. Eu vou repetir: o Senhor Deus prometeu, e aquilo que Ele prometeu, eu e você podemos ter certeza que vai acontecer. A vinda de Jesus vai acontecer, eu esteja esperando, ou você esteja esperando, ou não. Nós estamos esperando ou não, mas a vinda de Jesus, ela vai acontecer. A qualquer momento, Jesus virá buscar os seus escolhidos. Aleluia. A fé, ela gera esperança. Lá no livro de Isaías, capítulo de número 40, vamos ler no capítulo 40 do livro de Isaías, quando o Senhor diz assim, no versículo de número 28, não sabes, não ouviste,
o Senhor, o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, ele não se cansa, nem se fadiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado, multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia! Meus irmãos, nós entendemos perfeitamente que o que acontece nos nossos dias são coisas que vêm muitas vezes para nos abater, nos levar ao desânimo, ao cansaço e nos desanimar. E muitas vezes nos sentimos fracos, sem força para prosseguir na caminhada. Mas a palavra de Deus diz aqui: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus está presente para renovar as nossas forças. Deus está interessado em renovar as suas forças. Se você está sentindo fraco, desanimado, sem forças para prosseguir, Deus está dizendo que Ele é aquele que renova as nossas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O que nós precisamos de fazer é esperar no Senhor. Agora, para esperar no Senhor, precisamos de ter fé, porque a fé gera esperança. Ela gera esperança. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. É impossível. E meus amados, você pode ter certeza, se você chegou aqui durante os anos que você serve a Deus, você chegou aqui movido pela fé que você tem depositado em Deus. Porque se não fosse a sua fé, você teria desistido lá atrás. Você não estaria aqui. Mas tenha certeza, pastor, mas eu disse, repito, mas pastor, a minha fé é tão pequena. Mas esta sua pequena fé que você a considera ser, ela tem te movido e trazido você até aqui. Agora o que Deus quer é que você prossiga, é que você continua, que você não desista na caminhada, é que você permanece no propósito de prosseguir e não recuar, até porque Paulo escreve dizendo que nós não somos daqueles que recuam. Não, Deus quer que você prossiga, minha irmã. Deus quer que você prossiga, meu irmão. Deus quer que você prossiga, jovem. Está pesada a luta, a caminhada está difícil, mas ergue a tua cabeça, exercita esta fé que existe no seu coração, oh aleluia, e ela vai gerar uma esperança profunda na sua vida, e você vai caminhar superando as dificuldades, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia, aleluia. A fé gera esperança, mas nós entendemos também que, usando esta arma, que é a fé, ela gera em nós confiança. Confiança. Confiança de que nós estaremos alcançando os nossos objetivos. Ela gera confiança, mesmo diante dos grandes desafios. Ela gera confiança, mesmo parecendo não ter jeito. Ela gera confiança, mesmo parecendo que, na verdade, é impossível.
mas ela gera em nossos corações confiança. É por isto que nós precisamos de colocar ela em ação, porque ela nos leva, ela nos gera confiança e nos leva a lutar pelo o alvo ou os objetivos que nós temos na nossa vida, por aquilo que nós colocamos diante de nós. Ela gera confiança de que vamos alcançar, que vamos conseguir, que vamos conquistar. A fé, ela nos dá estabilidade. No momento que você está enfrentando grandes lutas, batalhas, mas a fé, ela nos leva a ter uma estabilidade, para nós estarmos administrando as situações em que estamos vivendo. Uma vez a pessoa não tendo fé, ela perde realmente o norte. Ela desiste, ela deixa tudo para trás, ela abandona, deixa para trás os seus ideais, e ela não tem como prosseguir, porque lhe falta estabilidade. Ela acha que tudo acabou ali, terminou ali, não vale a pena persistir, não vale a pena correr atrás, porque ela perdeu a estabilidade, ela perdeu a confiança, ela não tem motivação, ela não vê nenhuma saída, porque lhe falta estabilidade. Mas eu me lembro de Davi, que certamente ele estava vivendo uma situação, parece não ser difícil, ou melhor, não ser fácil, uma situação difícil. Ele estava vivendo um momento que ele não estava realmente vendo possibilidade de vencer, de alcançar o que na verdade ele precisava. Mas ele lembra, tomando até mesmo um exemplo da natureza, ele no Salmo de número 121, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele olha para os montes, pensando que dos montes pudesse vir o socorro para a sua vida, para que a situação em que ele estava vivendo pudesse ser resolvida. Mas aí ele entende, por uma direção de Deus, acredito que o Espírito de Deus falando ao seu coração, ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, aleluia. Vemos aqui que Davi estava agora expressando confiança em Deus, que fez os céus, que fez a terra. Ele viu que da natureza não podia vir socorro para a sua vida, mas podia vir socorro para ele daquele que criou a natureza, aquele que criou os montes, o céu, a terra, enfim, tudo aquilo que nós contemplamos. E no versículo de número, ou melhor, no Salmo de número 125, ele a expressa com mais profundidade, dizendo: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém, irmãos? Amém, igreja? Os que confiam no Senhor
são como o monte, não é como os montes, mas como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Davi vê uma estabilidade muito grande no monte de Sião. E no versículo de número 2, até vamos ler, do Salmo 125, veja o que ele disse. Salmo 125, ele disse, vamos ler o primeiro verso: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. 2, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a fé gera esperança, mas a fé, ela gera também confiança, mesmo diante de grande dificuldade, de problema que nós temos na vida. Irmãos, o que nos resta é confiar no Senhor. Diante desta palavra de Davi, dizendo: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não tem outra saída para nós. A saída é confiar no Senhor. A saída é confiar em Deus. E Davi disse no Salmo, parece-me que 27, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Uns encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé, por confiar neste Deus maravilhoso. Aleluia! Confiar em Deus é algo muito precioso na vida do cristão. Confiar em Deus faz com que a nossa vida espiritual, e não somente a espiritual, faz com que a nossa vida tenha estabilidade. Tanto a vida humana, quanto a vida espiritual, a vida material, a vida espiritual. Nós confiarmos em Deus gera estabilidade na nossa vida. Que Deus ajuda, que cada um de nós confiamos em Deus, que nós não venhamos perder jamais a fé. Pode, meus irmãos amados, tudo deixar de existir, pode as coisas cada vez piorar, pode a situação do mundo piorar, que a gente percebe que cada ano que passa, as coisas estão piorando, mas jamais nós vamos negar a nossa fé, nós vamos continuar confiando em Deus. Amém, queridos? Vamos continuar confiando em Deus, mesmo que as coisas vão se arrochando, mesmo que as coisas vão se apertando, o cerco está se fechando, mas nós vamos continuar confiando em Deus. Aleluia, aleluia. Vamos continuar confiando em Deus. Precisamos de estar sempre pedindo: Senhor, acrescenta a minha fé. Porque parece, meus irmãos, que na verdade não vamos ter dias fáceis, até porque a palavra de Deus disse, Paulo dizendo, né? Dias trabalhosos, dias difíceis, os homens amantes de si mesmo. E o que nós estamos vendo hoje? Os valores sendo invertidos, o sagrado já não sendo considerado mais, está invertendo, o profano já está sendo sagrado, está havendo uma troca, uma substituição, a inversão de valores. Hoje se mede uma pessoa não por aquilo que ela é, mas por aquilo que ela tem. Dias trabalhosos, o amor esfriando.
A vida perdeu o valor, se mata em troca de nada. Se espremermos ou torcermos as páginas dos jornais, das revistas, é perigoso sair sangue. Mas a igreja do Senhor, ela continuará triunfando em nome de Jesus. Precisa, irmãos, ore a Deus, dizendo: Senhor, acrescenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Eu preciso de uma fé aumentada, para que eu não venha, Senhor, me dobrar diante do mundo. Mas eu preciso de uma fé, Senhor, fundamentada na Tua palavra. E aqueles que têm a fé fundamentada na palavra, eles vivenciam na sua vida constantemente o milagre de Deus. Verdade, porque a nossa própria vida, ela já é um milagre. Se você olhar para você, você vai ver que a sua vida é um milagre de Deus. Sim ou não? É um milagre. Que já era para nós não estarmos aqui, eu e você. Mas a mão de Deus tem estado estendida. E a nossa vida, tem sido um milagre de Deus nesta terra. Para nós estamos dizendo em alto e bom som, que acima de todas as coisas, existe um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus que salva, um Deus que opera maravilhas. Amém, igreja? Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, e que nós não venhamos a retroceder, mas que nós venhamos, guardar a nossa fé, que nós venhamos colocá-la em prática, para que possamos estar experimentando sempre as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Não deixamos ser levados por aquilo que é externo, não, irmãos, mas vamos buscar em Deus a firmeza da nossa fé, da nossa vida espiritual, para que nós possamos vencer todos os desafios que vierem na nossa vida pela fé. Nós vencermos e o nome de Deus ser glorificado. Amém. Jesus está voltando, você acredita nisto? Aleluia. Jesus vem buscar o seu povo, escolhido aqui na terra. Você acredita nisto? Acreditamos. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus, é a promessa do Senhor. Eu vou, mas um dia eu voltarei. Que promessa gloriosa, hein? Lá no capítulo 14 do Evangelho de João, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Olha Jesus falando aí, para que a nossa fé, ela seja firme. Crede em Deus, crede também em mim. Olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Escutem, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei vós para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Olha que promessa gloriosa, olha que promessa linda. O Senhor foi preparar lugar, e Ele preparou, através da sua morte na cruz, Ele preparou este lugar para mim, para você, para a igreja dele, comprada e lavada no seu sangue precioso. Ele virá um dia para buscar esta igreja que Ele comprou, com sua morte na cruz e com seu sangue derramado. Oh, aleluia, oh, aleluia. Irmãos, imagina o valor que você tem, imagine o valor que nós temos. Imagina, nós fomos resgatados com o precioso sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a sua vida, e que você seja cada vez mais fortalecidos na fé,
e que você nunca venha desistir, mas que você continua. Está difícil, mas continua, prossegue, porque não vale a pena retroceder, mas vale a pena prosseguir, porque no final você vai receber a recompensa. Lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículo 13, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Lá em Daniel, parece capítulo 12, né? E o versículo parece-me que 13, diz assim: mas tu, porém, vai até, e no final dos teus dias repousará e estarás seguro. Deus abençoe. Coloquemos de pé neste momento. Aleluia.